Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. No episódio de hoje, queremos informar o cirurgião dentista sobre o letramento em saúde bucal e instrumentalizá-lo para fomentar melhorias nos níveis do letramento em saúde bucal, repercutindo na comunicação com seu paciente, na adesão ao tratamento e em seus hábitos. Para isso, estamos aqui com a Fernanda Maria Rovai Bado. Ela é cirurgiã dentista, mestre e doutora em odontologia em saúde coletiva e atualmente é coordenadora da saúde bucal do município de Piracicaba. Oi, Fernanda, tudo bem com você? É prazer tê-la aqui conosco. Olá, professora Helena, tudo bem? Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse podcast da Rebraus para fazer a minha contribuição em relação ao letramento em saúde bucal, que é uma área que eu trabalhei tanto no meu mestrado quanto em meu doutorado. Muito bom, Fernanda. Inclusive uma área pouco explorada no Brasil, né? Então você vai trazer bastante contribuição nesse campo. Muito bom. E Fernanda, o que é o letramento em saúde bucal? Professora Helena, para a gente falar sobre o letramento em saúde bucal, nós vamos falar brevemente a definição do letramento em saúde, que vem do inglês, né, Health Literacy, que pode ser definido como a condição de ser letrado. Os conceitos e as traduções de alfabetização e letramento, eles se mesclam, né? Mas aqui no Brasil, a gente opta pelo uso do letramento, partindo-se do princípio que a alfabetização seria aprender a ler e a escrever, e o letramento já seriam as práticas sociais decorrentes de ter se apropriado da escrita. Então, o letramento, ele é um campo muito mais amplo, tá? E o campo do letramento em saúde, ele pode ser dividido em várias áreas. Existe o letramento em saúde relacionado a câncer, relacionado à nutrição, letramento em saúde mental. Da mesma forma, existe o letramento em saúde bucal. Agora, falando um pouquinho sobre a definição de letramento em saúde bucal. É a capacidade com que os indivíduos têm de obter, processar, compreender informações básicas sobre saúde bucal e os serviços necessários para tomar decisões de saúde bucal de forma apropriada. E o letramento, em geral, ele compreende uma série de habilidades. Essas habilidades incluem leitura, escrita, cálculo, comunicação oral, o conhecimento, atitudes, claro, é fundamental, e ainda hoje em dia o uso de tecnologias eletrônicas. Hoje em dia as tecnologias eletrônicas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, saber manejar essas tecnologias também se enquadra no campo do letramento em saúde. É importante considerar que o letramento em saúde da população, ele segue um gradiente social. E, às vezes, a carência, a falta de informações, ela pode ser mediada por baixos níveis de escolaridade e ela reforça todas as inequidades de saúde. É isso que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje. Certo. E falando em saúde bucal... Bom, falando em saúde bucal, acho que a saúde bucal ela é essencial para a saúde geral. Todos sabem que as doenças bucais, elas repercutem, né, no nosso organismo, prejudicam a saúde geral, exacerbam os problemas de saúde pré-existentes. E vários estudos já comprovaram associações entre infecções bucais e doenças cardíacas, doenças pulmonares, AVCs, pior saúde bucal e baixo peso ao nascer, parto prematuro. Então, isso são condições da gestante, né? Pior saúde bucal da gestante, baixo peso ao nascer ou parto prematuro. Do mesmo modo, a doença periodontal também é associada ao diabetes, tá? Uma das coisas mais importantes é que as doenças bucais, elas restringem as atividades nas escolas, no trabalho, em casa, então muitas horas elas são perdidas por causa da dor, da inflamação, do desconforto. Além disso, essas doenças, eles têm impacto psicossocial na vida das pessoas e diminui significativamente a qualidade de vida, sem contar que também tem a questão estética, né, que influencia no bem-estar do organismo. E o mais triste de tudo isso é que as doenças bucais, elas são amplamente preveníveis, né, e de formas acessíveis. Entretanto, elas se encontram entre as doenças bucais, doenças crônicas mais prevalentes, tá? E a partir disso, atitudes precisam ser tomadas.
Pois é. Você sabe que você falando isso, eu fico pensando em mim. Os nossos ouvintes já sabem, porque eu já falei aqui. Você sabe que eu sou uma apavorada com dentista, né? Eu Não tive é um só você, pode ficar tranquila. ainda bem. Eu tive um trauma na minha adolescência e aí de lá para cá eu fujo. A minha filha, ela é cirurgiã dentista também. Meu genro também. Legal. Eles são formados também em odonto e aí eles passaram muito. Agora eles estão morando fora, mas eles trabalharam muito tempo com ortodontia, né? Ótimo. E eu me Aham. lembro que uma vez eu estava para viajar e meu dente quebrou. Não dava tempo de fazer nada, né? Então minha filha botou uma Uhum. resina só para eu poder Sim. viajar, certo? Aham, Ela- reconstruiu, que bom que você tinha acesso a ela nesse momento. mas foi assim, acho que umas 12 horas antes da minha viagem. Aí Aham. ela botou, ela falou assim: nossa, isso aqui quebrou valendo. Aí ela pegou e colocou uma resina. Eu ia passar fora 15 dias, na volta era para eu ir no dentista, certo? Aham, Não era a correto. área dela, eu iria para o meu dentista, né? Sabe quantos anos se passaram com essa resina? 4. Olha, o que seria um tratamento provisório se tornou um tratamento definitivo. Foi muito bem feito pela sua filha, né? Minha filha, você nem imagina, Fernanda, fico morrendo de vergonha, e mais vergonha ainda porque ela é dentista, né? Quer dizer, Aham. eu não faço a vitrine dela legal, né? Mas é Sim, não, imagino. muito terrível. Eu acho que isso aí mexe Mas é por também um isso pouco. que é o letramento em saúde bucal, porque ele influencia na nossa autopercepção também da saúde bucal. Nossa autopercepção na saúde bucal vai ser fundamental para que a gente busque o acesso a um serviço de saúde, né? E eu preciso aprender com isso aí, eu preciso aprender a buscar. Acho que eu não tenho Aham. letramento em saúde bucal. Fernanda, e como é que a saúde bucal é afetada pelo letramento em saúde, já que eu estou falando da minha história aqui? É isso, compartilhando a sua história com a gente. Bom, os estudos apontam, né, a saúde bucal ela é afetada por determinantes sociais, que seriam condições de vida e de trabalho, moradia, se tem acesso ao saneamento básico, se tem água na torneira, se tem dinheiro para comprar escova de dente. Isso são determinantes sociais. Além disso, tem os determinantes individuais ou comportamentais. A dieta, então, alimentação saudável, não cariogênica, ingestão excessiva de açúcares, que causa cárie, uso do tabaco, consumo excessivo de álcool. Isso tudo são determinantes para as doenças bucais e também são determinantes para outras doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, além disso, então, além da saúde bucal ser afetada por tudo isso, determinantes sociais, individuais, também ela é afetada pelos níveis de letramento em saúde bucal, tá? Então, isso recentemente a gente tem essa evidência. Então, a partir de todas essas evidências, a Organização Mundial da Saúde identificou o letramento em saúde bucal como um dos determinantes sociais da saúde. Ou seja, é muito importante que todos os profissionais, aqui no nosso caso, especialmente os cirurgiões dentistas, tenham conhecimento sobre esse campo, suas implicações sobre a saúde bucal, para que a gente preste um cuidado mais humanizado e a gente tenha uma sociedade mais letrada em saúde, que se comunique melhor em saúde. Acho que isso é fundamental. Aqui, de certa forma, tem evidências assim que o letramento em saúde, em geral, né, ele é um preditor de um estado de saúde. Então, quem tem um melhor letramento em saúde tem um melhor estado de saúde, né? Claro que tem outras questões individuais relacionadas à idade, à renda, à condição ocupacional, como a gente já falou, né? E, assim, é importante considerar que as pessoas mais vulneráveis, elas apresentam mais dificuldade na gestão da sua saúde, no entendimento de certas informações. Elas são hospitalizadas com mais frequência, geram maiores gastos aos serviços de saúde, inclusive medicamentos. Aliás, elas têm dificuldade de aderir a um regime terapêutico, tomar o medicamento da forma correta, tá? Ou seja, o quanto o letramento em saúde, quanto a pessoa não aderir a um tratamento, não tomar o medicamento da forma correta, gera um alto custo para um serviço de saúde, tá? Então, repercute na saúde individual e repercute num serviço de saúde. Nós que temos um serviço de saúde universal, né? Não podemos deixar de levar essas coisas em consideração. Uhum, exatamente, exatamente. E quais são esses resultados? Então, agora falando especificamente da saúde bucal. Então, os
letramento em saúde bucal, ele foi associado a desfechos odontológicos como severidade de cárie, então, pior letramento em saúde bucal, mas maior severidade de cárie, maior prevalência de doença periodontal, maior quantidade de perdas dentárias, pior qualidade de vida relacionada à saúde bucal, maior número de faltas às consultas odontológicas e também dificuldade de autopercepção em saúde bucal. Então, o letramento em saúde foi relacionado a tudo isso. Além disso, também, os estudos mostraram que os baixos níveis de letramento em saúde bucal de pais ou de cuidadores foram associados a piores condições bucais de seus filhos. Então, a gente tem que priorizar as mães, priorizar os cuidadores, então instruí-las, porque serão elas que ofertarão os cuidados e darão autonomia aos seus filhos, né? Isso é muito importante. Uhum. É sim. E na prática, como melhorar o letramento vai influenciar a saúde bucal? O baixo letramento, ele afeta a comunicação profissional-paciente, dificulta a tomada de decisão partilhada, que é determinante na satisfação, na adesão, nos resultados alcançados em qualquer tratamento de um problema de saúde. Ou seja, assim, na prática, se o meu paciente ele for capaz de realmente entender e perceber os riscos e como prevenir os problemas bucais, certamente ele mudará seus hábitos. Por exemplo, se ele perceber que a doença da gengiva, além de ter um impacto nos dentes, no mau hálito, trará um problema de saúde geral, se ele tiver essa autopercepção, conseguir processar isso, ele vai mudar os seus hábitos, vai melhorar a frequência de escovação, vai melhorar o uso do fio dental, vai aderir ao tratamento, vai vir nas consultas, tá? Vai reduzir o uso do tabaco, que é muito prejudicial. E tudo isso vai repercutir numa melhora em saúde bucal. Então, o letramento em saúde, ele é todo um processo, tá? Então, o processo, ele tem que entender, processar, compreender essa informação e tomar a decisão de saúde da forma correta e, com certeza, isso vai melhorar a sua saúde, no caso, a saúde bucal. Tá? Então, assim, o que a gente acha que a melhor forma de promover o letramento em saúde geral, o letramento em saúde bucal, é melhorando a comunicação na área da saúde, nas suas mais diversas formas, priorizar a comunicação na saúde. Certo. Bom, por tudo que você está falando aí, eu já me encaixei como uma pessoa de baixo letramento em saúde bucal. Certo? Porque eu ando fugindo de um monte de coisa que você falou que é importante. Você falou, quem tem melhor letramento de saúde bucal vai fazer isso, isso, isso. Bom, eu não faço. Muita coisa eu não faço. Já estou aprendendo aqui que eu preciso mudar. Eu vou me letrar em saúde bucal. Ótimo. Fernanda, você falou aí da importância, então, eu estou fazendo aqui um adendo meu, porque minha experiência, toda vida que eu falo em dentista, eu penso em mim mesma, entendeu? Sim. Mas acho que muita gente deve ser parecida comigo também, eu não devo ser a única no universo, né? Deve ter muita gente, como você mesma disse, né? Eu não sou a única que tem medo de dentista, né? Não, as doenças bucais estão entre as mais prevalentes, né? Então, tem muitas pessoas que tiveram uma experiência ruim, né? Ou que tiveram acesso tardiamente e passaram por um momento de dor, né? Então, Isso. a gente está aqui para reverter essa situação, né? Isso. E aí você falou muito da importância da comunicação, e aí eu lhe pergunto, quais são as estratégias de comunicação nesse âmbito aí que você está discutindo? Como dentista aqui, tudo que a gente tem que pensar aqui para que a gente proporcione uma melhor comunicação com o nosso paciente. Então, em primeiro lugar, prescrições médicas e odontológicas, cuidados pré-operatórios, eles têm que ser legíveis, já é, assim, uma das coisas inquestionáveis que a gente vê, infelizmente, muita receita que, às vezes, o paciente chega na farmácia, ali já é a primeira barreira, não consegue nem o farmacêutico identificar o que o profissional prescreveu, isso é uma coisa muito grave, né, porque vai atrasar a adesão à terapêutica medicamentosa, então isso é fundamental, né, já fazer uma receita correta e legível, tá, garantir a leitura de um material educativo, certo? Que a gente tem que fazer educação em saúde. Então, se eu tiver um folheto, qualquer outra informação relacionada à saúde, tem que pensar em rótulo dos medicamentos, dos cremes dentais, dos enxaguantes, pensando em impressão gráfica, o tamanho, o tipo de letra, então as pessoas tem que ser acessível para quem tem mais dificuldade visual, né? A cor da letra,
apresentação, tá? Isso, assim, claro que é uma coisa que o dentista não tem tanto controle sobre isso, mas isso é uma coisa que a sociedade, em geral, uma política pública tem que influenciar, né? Agora, quando for um material escrito, é sempre importante, eu sempre falo que, assim, uma recomendação que eu passo para o meu paciente, ela tem que ser para reforçar a comunicação verbal e não para substituí-la. Por exemplo, eu fiz uma extração e falo, você tem que ficar em repouso, tá? A alimentação fria, nada quente, para não ter hemorragia, para não ter sangramento. Então, assim, eu não posso deixar de passar essa orientação de forma verbal e só dar o folheto, porque muitas vezes o paciente não vai ler, tá? Então, o material escrito ele é só para reforçar, nunca para substituir a comunicação verbal. O uso de linguagem simples, que são as plain languages, é aquela em que o meu interlocutor, ele compreende na primeira vez em que eu falo. A gente fala que é compreensível por uma criança de 12 anos, né? Então, assim, a gente não precisa, já fala sem jargões, sem termos técnicos, né? Já traduz mesmo a linguagem. E daí existem alguns métodos que eu falo, professora Helena, o método que a gente usa, que é o Teach Me Back. Então, ensine-me de volta. Eu falo assim, ó, você vai escovar seus dentes 3 vezes ao dia e passar o fio dental após o almoço e após o jantar. Daí eu pergunto para o meu paciente, agora repita o que você vai ter que fazer. Daí ele tem que repetir, ó, eu tenho que escovar meus dentes 3 vezes ao dia e passar o fio dental após o almoço e jantar. Isso foi um exemplo simples, mas é o que o paciente ele precisa repetir, garantindo que ele compreendeu a orientação que você passou a ele, tá? Uhum. Existe algum outro método que a gente fala que é super importante, que Ask Me Three Questions. Qual é o meu principal problema? Seu principal problema é um problema gengival. O que eu preciso fazer? Então, a primeira pergunta que a gente deve estimular. Qual é o meu principal problema? O paciente tem que estar ciente disso. É um problema gengival, por exemplo. O que eu preciso fazer? Diminuir o cigarro ou deixar de fumar, fazer uso do fio dental, tá? Escovar os dentes corretamente. E a terceira pergunta, por que isso é importante para mim? A partir do momento em que você melhorar a sua condição gengival, você melhorará o seu hálito, você melhorará a estética, você evitará problemas sistêmicos, outros comprometimentos. Então é isso, o paciente ele tem que saber qual o principal problema, o que ele pode fazer e por que ele tem que fazer esse problema. Acho que se os profissionais difundirem isso, tudo ficaria mais claro, né? Falando outros métodos aqui, existem métodos que a gente fala que também vem do inglês, né, que é chunking check, que é você transmite por partes, você nunca passa toda a informação numa vez só. Então, você transmite um ponto-chave, para e pergunta se o paciente entendeu. Então, uma informação pausadamente de cada vez e checando se o paciente compreendeu o que você passou a ele, tá? E, obviamente, sempre estimular os pacientes a fazer perguntas, porque muitos pacientes, eles ficam, de certa forma, tímidos, eles têm vergonha de fazer uma pergunta, né, ou até de mostrarem que eles não entenderam. Então, a gente tem que estar compreensível, estar favorável ao letramento de saúde e deixar o paciente se sentir à vontade para que ele faça as perguntas que for necessário e garantir o pleno entendimento dele, tá? Daí, outra coisa que é fundamental, professora Helena, num serviço de saúde em geral, num serviço de saúde bucal, toda a estrutura ela tem que ser favorável ao letramento, né? Então, tudo tem que ser identificado, tem que ter placa de onde é o posto de saúde, de onde é o consultório, tem que ser fácil de fazer o agendamento, tem que ser identificado onde é o consultório odontológico, tem que ser identificado quando o paciente precisa ser encaminhado para uma atenção secundária, tem que ser grifado o local onde é, o horário onde é. Então, tudo, não adianta só o profissional e ser um serviço de saúde difícil de navegar. Tudo é uma complementação, tá? Uhum. E aqui, o que eu queria demonstrar um pouquinho para vocês é que a gente tem alguns exemplos de termos odontológicos que são difíceis de compreender por grande parte da população e quais seriam as alternativas, tá? Então, por exemplo, cáries, a gente acha que cáries todos conhecem, mas não, tem pessoas de baixa escolaridade, de baixo nível socioeconômico, de outras regiões que têm mais dificuldade. Então, a gente pode simplificar, cavidade ou dente furado, por que não falar a forma mais simples? Em vez de falar doença periodontal, falar doença da gengiva.
bactéria, tem germes, né? Canal, a gente pode falar o nervo do dente, então tudo que for possível. Outra coisa, extração, não são todos os pacientes que sabem que extração é tirar um dente, então tirar o dente ou arrancar o dente, então não tem nada demais a partir do momento em que o dentista traduzir essa linguagem. Outros termos, assim, que xerostomia, que é a boca seca, né? Então, eu vou fazer uma orientação com um paciente que tem uma xerostomia, eu vou falar que ele tem uma boca seca, né? A menos que o paciente tenha uma compreensão maior, mas assim, por que não usar as linguagens simples, né? Precisamos garantir o entendimento. Outra coisa, existem os jargões, né? Muitas tecnologias difíceis que são encontradas em materiais educativos que são publicados para paciente. Então, assim, todas, aqui eu vou até citar alguns exemplos de palavra, que, assim, muitas vezes você passa um material educativo pensando que, assim, você está instruindo o seu paciente, mas, assim, as palavras com que você está usando não vão facilitar, tá? Então, aqui, eu vou ler alguns exemplos. Erupcionar, que seria o dente nascer, né? Estratégia cirúrgica, extração, mesma coisa, gengivite, vamos lá, interproximal, radiopaco, recorrente, tá? Acho que tudo isso, assim, precisa que a gente sirva de exemplo para a gente, tá? Sempre que a gente for fazer um material educativo, tem que evitar o uso desses jargões. Linguagem simples o máximo possível, tá? Bom, é isso. Acho que isso que eu gostaria de falar sobre estratégias de comunicação. Bem importante, Fernanda, porque, inclusive, a gente vê, às vezes, porque tem materiais ligados à saúde bucal que são belíssimos, né? Tem os materiais ilustrados maravilhosos, né? Com dente, com sorriso, com um monte de coisa, né? Mas aí, quando você vai. É exatamente isso que você disse. Quando você vai ler o texto, ele é um texto técnico. E aí é muito complicado, quer dizer, é lindo o material, né? Escolheram figuras bacanas, mas na hora que você vai ler, você não entende aquilo que você está lendo. Você fala, nossa, isso aqui está tão bonito, mas eu não estou entendendo nada, né? Exatamente, ou seja, não teve efetividade o nosso objetivo, né? E, além disso, também não é só a questão de ser bonito, né, professora Helena? Claro que a gente tem que trabalhar a parte gráfica, a parte visual, mas tem que ter, assim, poucas palavras, né? A gente não pode colocar um material educativo com uma quantidade exagerada de informações, porque a gente sabe que o paciente não vai ler todas elas, né? Então, pensando no letramento, a gente tem que sempre colocar os pontos mais importantes da forma mais simples, o mais visual possível também, tá? Então, tudo isso faz muito sentido. Exatamente. Exatamente. Muito importante. E nessa perspectiva que você vem falando com a gente, né, da questão da dificuldade de compreensão, como é que a gente pode medir letramento em saúde bucal? É super importante eu saber o nível de letramento em saúde bucal do meu paciente, certo? E foram criadas ferramentas, que são questionários, tá? E a maior parte desses questionários, ele foi adaptado da área médica, então eram questionários que avaliavam o letramento em saúde geral, tá? E não existia nenhum estudo até meados dos anos 2000, tá? Quando começaram a desenvolver instrumentos específicos para aferir o letramento em saúde bucal. E as ferramentas iniciais, claro, adaptadas da área médica, né? E no Brasil, o primeiro instrumento que foi feito para a aferição do letramento em saúde bucal, validado por português, foi no ano de 2015. Então, as primeiras pesquisas do letramento em saúde bucal foram no ano de 2015. Para que serve? Serve para eu fazer um planejamento de abordagem educativa, mudança organizacional, eu pensar numa política pública, né, visando a melhoria da comunicação. Então, eu preciso fazer um diagnóstico, certo? Aplico um questionário, esse questionário mostra que essa população teve dificuldade de compreender informações sobre saúde. Então, com base nisso, eu, como gestora, preciso pensar numa política pública para simplificar a linguagem para essa população, tá? Agora, é claro que, assim, não é necessário eu providenciar, eu como dentista, eu preciso
providenciar um questionário para medir o letramento em saúde? Claro que não. Na verdade, a gente só tem que estar alerta e sensível às necessidades do paciente. Então, assim, tem que entender que existe esse campo de letramento, tá? E que a falta de informação afeta como as pessoas agem sobre a sua saúde. Entender essas estratégias comuns de letramento, aí as estratégias de comunicação, habilidade de ensinar esses métodos, tá? Para que, assim, sempre que o paciente não compreenda, o dentista, ele pare e volte, tenha paciência e ensine. Isso será fundamental, tá bom? Entendi sim, porque inclusive no letramento em saúde geral é isso mesmo, você não é obrigada a fazer, você pode inferir que todo mundo tem um baixo letramento e fazer toda a tua abordagem virada para, como você disse, para uma criança entender, né? Mas é como você disse, para você delimitar onde é que está a maior deficiência de conhecimento ou de compreensão da situação, ou delinear uma política pública, como você disse, aí sim o instrumento se torna super importante, né? Exatamente. Eu não sabia que era tão recente a presença de um documento validado nessa área no Brasil. Muito pouco tempo, né? Nós estamos aí com o quê? Está fazendo 7 anos, né? Exatamente. O primeiro foi o Brazilian Reald, que foi a versão brasileira do Reald, que foi o primeiro instrumento de letramento em saúde bucal, tá? E nós também, no mestrado e no doutorado, a gente trabalhou com tradução e adaptação de instrumentos, né, de letramento em saúde bucal e de letramento em saúde geral também. Mas agora, eu acho que, assim, a partir de agora, tem vindo instrumentos novos, vamos ter bastante pesquisa, vamos ter a ampliação e a propagação desse campo. Acho que sim, porque no campo geral está aparecendo agora os instrumentos que avaliam as dimensões interativa e crítica também do letramento em saúde geral, né? Provavelmente deve ter ou vai haver, né, um de saúde bucal que tenha isso também, né? Sim, com certeza. Muito bom. Quem sabe do seu pós-doc, hein? Você Vamos cria um para nós. futuramente, né? Escuta, e aí vamos falar um pouquinho dos profissionais de saúde bucal. Bom, a questão dos profissionais de saúde bucal é que, assim, é necessário incorporar as habilidades de comunicação já desde a formação dos graduandos e pós-graduandos, né? Então, a gente tem que adotar o letramento em saúde como uma competência que ela tem que ser trabalhada na formação dos profissionais de saúde, tá? E para os profissionais de saúde que tiveram aquela educação mais antiga, tal, que era mais voltada a tecnicista, tal, a gente tem que levar em conta a educação permanente dos profissionais de saúde. Então, assim, eu atualmente trabalhando como na coordenação, né? Então, eu acho que a educação permanente é o que motiva os profissionais, é o que traz novas informações, é o que dá um novo gás para que a gente consiga mudar uma postura, tá? Então, tem que mudar o currículo das graduações, que eu acho que já vem mudando, tá? E pensar na educação permanente dos profissionais que já tiveram aquela formação mais tradicional. Agora, super importante também é disseminar essas informações sobre saúde bucal para grupos não relacionados à odontologia, tá? Então, assim, um dentista teria que instruir a equipe médica, instruir os agentes comunitários de saúde, instruir os agentes de enfermagem, sempre a que as equipes também estejam sensíveis a essa questão da comunicação. Se o profissional de saúde bucal não está sensível para isso, o repassar dele para os outros profissionais já fica comprometido, né? Sim, sem sombra de dúvida. E você tem razão nesse aspecto, já que você está nessa coordenação, né? Não podemos esquecer o pessoal que está no campo, né? Tem gente com 20 anos de profissão que nunca ouviu nem falar sobre isso, né? Então, essa educação permanente se torna fundamental para abrir os horizontes das pessoas também e mostrar que eles têm condições de prestar um serviço diferenciado, né? Exatamente, acho que isso é fundamental, né? O letramento é uma tecnologia leve e que impacta tanto na mudança de comportamento, né, professora Helena, que ela tem que ser cada vez mais valorizada. Sim, com certeza, com certeza. E aí, falamos dos profissionais, vamos falar agora do segmento que eu considero o segmento mais difícil, que são os gestores. Eu sei que você está na gestão, mas eu acho que é o segmento mais difícil, né,
da gente atrair. Sim, sem sombra de dúvida, porque a gestão tem que pensar em custo, efetividade, em uma série de coisas, e às vezes a gente tem que priorizar as coisas urgentes e acaba deixando de lado as melhorias, né? Mas, assim, é fundamental, a gente precisa, os gestores, assim, ter uma necessidade de construção de conhecimento do letramento em saúde, né? Acho que as pessoas têm muita dúvida, têm muita dificuldade de tomar decisões relacionadas à saúde, sociedades cada vez mais complexas, a população bombardeada com excesso de informações, infodemia que a gente fala, né, hoje em dia. Isso tudo, assim, pode originar comportamentos inadequados. A gente já falou, aumento de níveis de internações, dificuldade de autogestão, pior qualidade de vida. Então, a gente precisa aumentar o empoderamento das pessoas em relação ao seu cuidado, e o letramento em saúde é fundamental para dar essa autonomia, né? Para dar poder ao indivíduo para que ele tome conta, ele seja o sujeito da sua própria saúde. Não assim, venha para tratar a saúde, né? Ele venha só para fazer a manutenção, essa é a nossa luta, né? Uhum. Então, a gente fala que depende de ações dos profissionais de saúde e depende de políticas públicas adotadas, né? Se a gente não tiver uma ação num sentido mais amplo, dificilmente a gente vai conseguir grandes resultados, né? Então, considerando a saúde bucal em todas as políticas, melhoria do letramento da população é um desafio para responder à crescente necessidade de procura por assistência odontológica. Então, assim, nós temos doenças bucais dentre as mais prevalentes, tá? O tratamento odontológico é um tratamento de alto custo, tá? E, assim, se a gente conseguir educar a nossa população, que ela compreenda, que ela cuide da sua saúde bucal, e ela tiver essa autonomia, as necessidades de um serviço de saúde vão diminuir muito, né? Então, assim, o custo para o serviço de saúde no futuro, ele será muito menor. É um E isso campo daí muito vai ser promissor. atraente para o gestor, né, Fernanda? Sem sombra de dúvida, isso é uma grande estratégia a longo prazo, né? Mas que todos os gestores devem vislumbrar também. E para isso, é importante a ajuda aí das universidades, dos centros de pesquisa, tá? E levando e divulgando esse conhecimento científico, né, para a gestão, para que a gente tome as ações em sentido, num universo maior. Uhum. Nesse aspecto, o município de Piracicaba está com sorte, né? Porque tem uma gestora agora que gosta da área e entende da área, né? Não, é não, Espero que Fernanda, é porque sim. você está fazendo um diferencial na história, porque você é uma gestora que você já conhece, já sabe o impacto, né? Sim, sim, com certeza. E Aí agora é tem que mais ter. fácil comandar desse jeito, até se aparecer alguém interessado, você já vai ser uma pessoa que vai dar guarida para esse interessado, né? Sim, e multiplicar, né, essa questão, sensibilizar essa questão do letramento, né, acho que é algo, como a gente falou, é algo tão simples, né, então, mas que pode trazer uma mudança de comportamento tão importante. Com certeza. Bom, eu estou entendendo aqui que você disse tudo, Fernanda. Enfocou tudo quanto é ponto aqui hoje. Falou do impacto em saúde pública, falou dos instrumentos, falou dos profissionais, falou dos gestores. Mas ainda, antes que eu encerre o episódio, ainda tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria só de agradecer a essa oportunidade, tá, assim, dizer que fico muito feliz em ser membro da Rebraus, tá? E a Rebraus está construindo um conhecimento científico tão amplo no campo do letramento em saúde, tá? E espero aprender muito mais sobre esse campo e dar minha contribuição, mesmo que pequena, a tudo isso, tá bom? Muitíssimo obrigada. Eu Então, que pessoal, agradeço. ora, você não tem que agradecer, nós temos que ficar super agradecidos e queremos você novamente conosco, hein? Porque com Sempre certeza que você vai ter mais coisa precisarem. para dizer para a gente de letramento em saúde bucal. Ok, combinado. É isso aí.
Então, pessoal, a gente espera que vocês tenham apreciado o episódio. Hoje nós dirigimos para uma sub-área do letramento em saúde, que foi o letramento em saúde bucal. A gente agradece demais a presença da doutora Fernanda. Agradecemos vocês, ouvintes, terem estado conosco. Lembramos mais uma vez que o Spotify tem uma aba para participação de vocês, caso queiram enviar experiências nesse campo do letramento em saúde bucal ou tenham dúvidas, tanto para a Rebraus como para a doutora Fernanda. Então, até o nosso próximo episódio. Aguardamos vocês.